Você já acordou um dia e pensou, não suporto mais essa profissão, eu preciso sair disso? É como se a sua relação com a profissão tivesse chegado ao fim, precisando de um verdadeiro divórcio. Se você sente que é hora de buscar outro caminho, mas não sabe como, vem comigo nesse vídeo que eu trago para você 3 dicas de acordo com a psicologia analítica de Carl Gustav Jung. Então, bora tomar um café e bater um papo? Olá, eu sou Rodrigo César e você está no meu canal. Para quem está chegando agora, boas-vindas. Para quem está retornando, boas-vindas novamente. Aqui no canal a gente sempre fala sobre arte, cultura e comportamento, utilizando sempre a psicologia analítica, também conhecida como psicologia junguiana, porque foi fundada pelo psiquiatra suíço Carl Gustav Jung. Eu sou especialista em carreira e relacionamentos e eu quero trazer para vocês hoje um tema importantíssimo, que é justamente o divórcio profissional. Muito se fala sobre separação, sobre buscar novos caminhos, sobre felicidades amorosas, mas muitas vezes a gente ignora essa parte tão fundamental e que às vezes a gente decreta pra gente mesmo, a gente sela pra gente mesmo aquele destino que a gente acaba não suportando e não alcançando a autorrealização. Pra gente da psicologia analítica é muito importante essa autorrealização e eu vou explicar pra vocês daqui a pouquinho por quê. Então já se inscreve no canal, já deixa seu like, já pensa num amigo para mandar esse vídeo. Eu também tenho um recado para você. Eu vou trazer para vocês um grupo de estudos de psicologia clínica, tá? Vão ser 10 encontros da prática da psicologia clínica. Então, quem quiser mais informações, me chama lá no Instagram, no Rodrigo César Psi, que eu vou trazer, eu informo para vocês maiores detalhes sobre o grupo de estudos da psicologia clínica, que vai ser um grupo de estudos online, tá? Vão ser 10 encontros online e a gente vai falar sobre isso, vai falar sobre textos essenciais do Jung, outros autores também, tá bom? Mas eu também tenho uma novidade chegando, vai ter um novo livro meu por aí e não vai ser dramaturgia, vai ser um livro sobre justamente o complexo do Peter Pan, ou complexo do Por Aeternus, né? A gente vai falar sobre a sombra do sucesso profissional. Naquele período que a gente se encontra na nossa vida chamado metanoia, ou crise da meia-idade, que não necessariamente acontece na meia-idade, pode acontecer um pouco antes, mas que é um momento onde a gente questiona tudo. Será que eu estou indo pelo caminho certo? Então, esse livro, eu devo lançar ele para o começo de outubro, né? Eu vou deixar o link depois, lá na frente, eu volto nesse vídeo, deixo o link aqui embaixo, ou me segue lá no Instagram para saber da novidade, porque lá eu vou postar também imediatamente assim que tiver o lançamento. E é sobre a sombra do sucesso profissional. Né? Porque muitas vezes a gente se depara com esse momento de insatisfação e a gente repensa, será que eu volto e resgato algo que ficou lá atrás? Será que eu desenvolvo algo a partir de agora? Será que eu ainda tenho tempo para isso? Então esse livro também conversa diretamente com a temática desse vídeo que a gente está falando aqui hoje, porque sim, a gente sabe que muitas vezes a gente sela o nosso destino profissional quando a gente marca um X no formulário do vestibular. Ou hoje em dia a gente marca lá a bolinha na profissão que a gente quer escolher na formação de graduação. Mas muitas vezes não foi assim. Muitas vezes as pessoas iam para ofícios que não tinham graduação e se davam muito bem naquele período da vida. E elas ficam insatisfeitas com o passar do tempo porque sentem que falta algo. Ou até então tinha muita dúvida, ou até então escolheram cedo a profissão e não se identificaram, mas porque gastaram toda aquela fortuna, que é uma faculdade muitas vezes, né? Ou todo o empenho, todo o esforço, né, familiar e também financeiro muitas vezes, por que não dizer, não necessariamente só em escola particular, escola pública também exige um certo investimento, né? Muitas vezes a pessoa acha que ela não consegue mudar isso porque já utilizou o recurso naquela oportunidade. Mas se a gente pensa na nossa vida como uma espiral evolutiva, a gente tem que pensar que de repente mudanças radicais são necessárias. Mas calma lá, a gente também precisa falar das mudanças em períodos de transição, porque antigamente, né, quem é mais antigo, né, que nem eu, que tem mais de 40, deve lembrar certamente das revistas que falavam assim, é hora de jogar tudo para cima e buscar uma nova oportunidade. E é muito romântico falar isso, mas não existe um planejamento para que se mude. Então, recentemente, a gente viu várias pessoas empreendendo em atividades que davam mais respiro para elas, porque elas estavam insatisfeitas nos seus trabalhos. Por exemplo, abrir uma brigadeiria, abrir uma sorveteria. Só que aquilo também não preencheu a pessoa. Ela tirou
aquele estresse do trabalho dela, aquele desgosto com a profissão que ela estava desempenhando, e aí ela foi empreender, sem saber sobre empreendimento. E sem saber que um negócio muitas vezes leva tempo para alavancar, precisa estudar bem o mercado onde vai se estabelecer. E muitas vezes ela não vai ter uma identificação a longo prazo. Então aquilo que parecia ser a solução acaba virando um pesadelo, porque não tem ali uma vocação, um chamado, né? Quando a gente fala de autorrealização na psicologia analítica, a gente está falando de chamado, a gente está falando de vocação, a gente está falando de daimon. Daimon é uma palavrinha do grego que significa essa voz interior que nos leva a realizar algo. E a gente esquece de ouvir essa voz, ou às vezes a gente não tem oportunidade de ouvir essa voz, ou às vezes essa voz parece que está muda. Muita gente aqui vai se identificar com isso. Se você se identifica com a voz muda, pode deixar aqui no comentário também, porque às vezes a gente tenta escutar algo e não escuta, e a gente vai indo por caminhos que a vida nos leva, ou que as pessoas sugerem, ou que a gente precisa pagar boleto, a gente acaba escolhendo uma determinada profissão. Importante salientar que muitas vezes o trabalho que a gente realiza, aquele ofício que a gente está realizando, não é necessariamente uma profissão, não é necessariamente profissão no sentido de da realização de algo mais amplo, de algo mais profundo, de algo que traga para a pessoa essa autorrealização. É um trabalho mais operacional, onde ela não vai ter a autorrealização. Ela pode até ter uma realização, porque ela até realiza muito bem aquilo, mas de repente não vai ao encontro do propósito de vida. Toda profissão é possível ter um dono que tenha o propósito de vida apontando para essa profissão. Não existe profissão ruim, não existe... eu acho que existem profissões mal pagas, né? Então, assim, a gente sabe que muitas pessoas menosprezam algumas funções porque são vistas como menos importantes, mas tenta fazer uma neurocirurgia num centro cirúrgico que não foi limpo adequadamente. E, no entanto, a pessoa da limpeza provavelmente é a que menos ganha nessa cadeia profissional, né, de um hospital. Por exemplo, tenta viver numa cidade onde não existe coleta de lixo e, no entanto, todos menosprezam, ou muitos menosprezam, na verdade todos é exagero, mas muitos menosprezam a profissão de coletor de lixo. Então, o que a gente projeta nessas profissões e por que a gente não valoriza? Por quê? Só porque aquela pessoa de repente não teve a oportunidade de estudar, aí eu me sinto no privilégio, né, de poder menosprezar o outro porque eu tive o privilégio de estudar. Aí a gente está falando mais dos nossos aspectos sombrios. E às vezes a gente projeta no outro essas questões, mas ele precisa mudar, ele precisa se esforçar, sendo que se a gente olhar pra gente, às vezes a gente mesmo tá infeliz. Claro, isso daí é exceção da exceção da exceção, né? Mas o quanto que de repente a gente cobra dos outros algo que a gente mesmo precisa fazer. Quantas vezes a gente cobra do outro a mudança que a gente mesmo precisa fazer na nossa vida, né? Existe uma frase do Jung e do Valdemar Magaldi, eu já não sei qual dos dois que disse a frase, porque eu tento achar com um, tento achar com o outro, né? Com Jung eu não consigo falar, mas com o Valdemar Magaldi eu consigo falar, mas vivemos a vida não vivida ou mal vivida dos nossos pais. Então, quanto da escolha profissional não está influenciada pela opinião dos pais? Ou por aquilo que os pais apostaram na gente. Ou então, eu sou um jovem adolescente que nunca levei a vida a sério durante a adolescência, o que é super natural acontecer, mas a hora que eu entro para uma faculdade forçado pelos pais, eu acabo sendo levado a terminar essa faculdade, porque todo mundo fala assim para mim, você nunca termina o que você começa. E de repente, esse divórcio tem que acontecer porque o relacionamento acabou no dia 2 da sala de aula. E a gente, às vezes, ignora a possibilidade. Então, toda vez que eu trabalho com questões vocacionais com jovens, eu sempre tranquilizo muito. Você está agora com 17 anos, 16 anos, 17 anos, escolhendo uma profissão que você pode mudar lá na frente. E sempre costuma vir o desespero. Mas meus pais vão brigar comigo. Mas eu não tenho opção, porque eu tenho que dar fazer uma escolha mais certeira agora. Calma, o mundo dá muitas voltas. E se o teu self achar que você precisa passar por essa experiência
para você escolher melhor, você vai fazer isso. Porque é muito cedo, né? Pensa, antigamente muitas pessoas casavam com o primeiro amor. Hoje isso não acontece mais. Às vezes no 18º, né? Quando muito, né? Então, assim, o quanto que a gente coloca uma pressão na profissão que a gente não coloca mais em outros contextos, né? Então, vamos namorar essa profissão, vamos saber como é que é essa profissão, porque uma coisa é a realidade que eu conheço através do olhar de alguém, outra coisa é a realidade que eu vou enxergar quando eu estiver vivenciando. Uma coisa é alguém me contar sobre a profissão, outra coisa é eu ir lá e ver o profissional trabalhando. Então, eu sempre sugiro, veja o que o profissional está fazendo. E aí a gente teve um monte de pessoas indo fazer brigadeiro, não se identificando com isso, mas que parecia algo super promissor, porque não teve um planejamento, mas fazer brigadeiro é relativamente fácil e tranquilo, coisa que a gente sabe que não é. Vai dar ponto em brigadeiro. Você já tem toda a ponta em brigadeiro. Em 4 latas de leite condensado, mexendo naquela panela. Brigadeiro gourmet, onde você vai botar ainda creme de leite, né? Vai botar chocolate em barra, vai botar ainda, muitas vezes, glucose de milho para não açucarar. Tenta dar o ponto nisso. É difícil, né? Quem faz é que sabe. Mas, de repente, você estava num trabalho muito complicado, vai para esse outro trabalho que é extremamente rotineiro, sendo que o que te sufoca é a rotina. Então, a gente tem que olhar também para as questões da nossa personalidade. Se eu vou me identificar com aquela profissão, se eu sou uma pessoa que detesto rotina, certamente, dentro da gastronomia, a confeitaria não é para mim. Porque confeitaria é extremamente tudo pesado, medido, tudo com gramas, tudo milimétrico, né? Diferente da comida salgada, né? Agora, se de repente eu preciso de algo criativo, o que eu vou fazer enfornado dentro de uma sala mexendo no brigadeiro? Estou pegando brigadeiro para Cristo aqui, mas é só para a gente ilustrar a nossa conversa. Mas onde eu quero chegar com tudo isso, né? Muitas vezes a gente está num momento de desespero e a gente acaba escutando quem? O ego. Né, a nossa vaidade, né, a nossa visão curta, e a gente encontra soluções que elas vão tapar o sol com a peneira. Quem que a gente precisa escutar? Essa é a primeira dica, a gente precisa escutar o self. O self, ou si mesmo, na verdade, não confundir com selfie, que é a foto que a gente tira da gente mesmo, mas o self, ou si mesmo, é a parte da nossa psique, que é o núcleo e a totalidade da psique. O self, ele possui um propósito existencial. Ele possui um propósito de vida, ele possui uma meta, ele tem um sentido teleológico. O que é a teleologia? É onde eu vou chegar para a minha autorrealização, para a minha individuação, para eu me tornar indivíduo, para eu ser eu mesmo, dentro do meu propósito, dentro da minha jornada, dentro da minha missão, o nome que você quiser dar. Tá? Mas o self, ele é o maestro regente, a gente não tem controle sobre o self, porque se ele quer se autorrealizar, ele pode muitas vezes sabotar a nossa vida, fazer a gente de alguma forma encontrar um desemprego, de alguma forma encontrar um adoecimento para a gente ficar de cama e pensar. O self é cruel. Minha amiga Maria Lúcia tem uma tatuagem na perna que é assim: a vida é uma safada. Eu adoraria tatuar, o self é um safado. Aliás, eu acho que é essa a dedicatória do meu livro novo que vai ser lançado, né? Ao self, esse grande safado. Porque o self, ele é danado, ele tem esse propósito de autorrealização. E às vezes a gente, preso nas questões do ego, da persona, a gente acaba não se dedicando àquilo que a gente precisa se dedicar, que é essa autorrealização. Então, nesse ponto, a gente fica com muito medo de encontrar soluções, porque a gente sabe que a gente vai ter que confrontar a sombra. E confrontar a sombra não é confrontar só os nossos traços negativos, é confrontar também todas as nossas potencialidades, porque essa vocação, ela é uma potencialidade. A individuação, o processo de individuação, a autorrealização, ela é a realização do self, ela é a realização máxima de todas as nossas potencialidades dentro da nossa história, é o nosso mito do significado. Então a gente vai ao encontro dessa questão sombria, que lembrando, no contexto junguiano, essa é a dica 2, né? Lembrando que no contexto junguiano, sombra
é justamente aquilo que eu não tenho consciência. A sombra, ela faz oposição à consciência. E quem é o centro da consciência? O ego. Só que, como está lá o maestro regente, o self, que ele é inconsciente, eu não sei, mas ele está mandando recado. Né? Muitas vezes ele manda recado através da nossa dica 3, que é quem? A sincronicidade. As sincronicidades, né, elas trazem para a gente aí recados do inconsciente, desse self que quer se realizar. Como que traz, né? Sincronicidades são as tais coincidências significativas que elas vão fazer sentido para quem está vivenciando aquilo, essas relações de sentido. Ou seja, eu encontro uma pessoa que me fala uma coisa que de repente aquilo me dá um estalo. São os encontros, são as oportunidades que acontecem ao acaso e que eu estou atento e escuto. Quantas histórias você já não ouviu de biografias de pessoas que estavam fazendo uma determinada coisa e de repente aconteceu uma coisa que ela nem pensava e mudou todo o rumo da vida dela e ela se encontrou naquilo, né? Eu tenho uma amiga que ela se formou em publicidade e ela está se encontrando em biomedicina. Por quê? Porque ela foi trabalhar num hospital, num setor relacionado à biomedicina, observou aquilo, amou muito mais do que a publicidade e tá lá, estudando biomedicina. É lindo, né? Isso é sincronicidade. Né? O self também promove esses encontros. A gente precisa saber escutar. Onde também aparecem as sincronicidades? Nos sonhos. Os sonhos, eles são carregados de símbolos e de recados desse inconsciente. Para isso, a gente precisa saber ampliar o significado dos sonhos. Eu tenho aqui no canal 2 vídeos sobre análise e compreensão de sonhos. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Porque os sonhos, eles trazem esse recado, mas muitas vezes, eu bato sempre no microfone, né? Mas muitas vezes a gente tende a literalizar o significado dos sonhos. Sonhei que saía do trabalho. Devo sair do trabalho? Talvez. Essa é uma possibilidade. Então a gente começa um trabalho de ampliação. Será que essa ampliação, né, nessa ampliação a gente também não encontra outra possibilidade? Sair do trabalho é sair do que eu estou fazendo e fazer algo novo, de uma nova forma, não repetir o que eu estou repetindo? Será que é sair do trabalho e encontrar essa autorrealização num hobby, porque de repente eu não consigo trocar de profissão, até mesmo porque eu não quero e até mesmo porque a minha hoje é muito rentável e uma outra eu não consigo fazer essa transição de uma maneira sem muitos prejuízos, né? Então, de repente, eu posso encontrar essa satisfação num hobby. Será que, de repente, eu queria ter sido, sei lá, veterinário e não fui veterinário, a vida não me levou para veterinária, né? E veterinário é um curso caro. E aí eu me formei em jornalismo. E aí, de repente, eu estou insatisfeito no meu ramo de jornalismo. Será que, de repente, eu me aproximar de uma assessoria de imprensa, de clínicas de veterinária, de empresas de produtos veterinários, será que isso também já não é sair do trabalho? Né? Será que isso não é uma mudança? Então, estou trazendo aqui para você algumas possibilidades de reflexão acerca do que pode ser o divórcio profissional. Mas eu sempre faço um apelo nessas situações. Evite jogar tudo para cima e sair desembestado. É sempre importante a gente não se prejudicar no meio do caminho, não trocar o certo pelo duvidoso, mas ir calçando esse caminho, pavimentando, solidificando, estruturando alicerces, né? E claro, cada caso é um caso, de repente vai ser necessário jogar tudo para cima, mas vamos pensar numa transição onde você sofra menos, inclusive financeiramente, mas que você consiga começar a visualizar um horizonte para que você visualize nesse horizonte essa autorrealização, esse quentinho que é a autossatisfação de uma vocação, de um propósito de vida. O que você achou do vídeo? Se você gostou, eu acho que você deve ter gostado, né? Se você estiver aqui comigo até agora, deixa seu like. Se você não deixou antes, já deixa seu like. Me segue lá no Instagram, Rodrigo César Psi também. E vamos conversando. Deixa comentários aqui. Eu gosto muito quando vocês deixam comentários. Eu respondo
todos os comentários. O canal ainda não é tão grande, dá para responder todos os comentários. Se você quiser tirar alguma dúvida de maneira mais individualizada, pode me chamar lá no Instagram, sem problema nenhum. Eu costumo responder todo mundo também, tá bom? Então, por enquanto é isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!